Bom dia, bom dia. Nossa lição de hoje, a lição número 4, ela encerra, uma discussão que a gente já vem tendo há 3 domingos, esse é o terceiro. A questão do tributo apontada por Jesus em Marcos 12. Vocês receberam um pedacinho de papel como referência bíblica? Não. Então vão receber. Alguns de vocês podem ser solicitados a ler a referência, o texto que está aí. Por que alguns? Porque são muitas referências e se a gente fosse ler todas, acabaria que o nosso tempo de aula seria tomado todo pela leitura dos textos bíblicos. Alguns não serão lidos, serão apenas citados e explicados. Nós já temos 40 minutos de escola dominical e a gente só vai hoje até meio-dia mais ou menos, então temos pouco tempo. Só. Marcos 12, 16 a 17. Após os fariseus e herodianos perguntarem a Jesus se era lícito, ou seja, se havia legalidade em pagar impostos a César, Jesus pede a eles que lhes tragam uma moeda circulante na época. Porque havia 2 tipos de moedas. É mais ou menos como hoje no Brasil, né? Existe moeda corrente e existem outras formas de pagar as coisas. Jesus pede que eles tragam uma moeda corrente, uma moeda que circulava. E pergunta qual era o desenho que estava gravado na moeda. Havia uma outra moeda que era usada apenas no templo, ela não circulava na cidade. Então não servia para pagar impostos, apenas as moedas cunhadas pelo Império Romano, ou ouro e etc. Então, quando Jesus mostra que havia a efígie, né, o desenho de César, o nome de César ali, temos esse final de discussão aqui. Versos 16 e 17. E eles, fariseus e herodianos, a gente precisa guardar bem isso, o trouxeram, perguntou-lhes: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Oremos mais uma vez. Pai bondoso, é o teu povo que se reúne em torno da tua palavra. E nós cremos que nada da tua palavra foi registrado à toa. Cremos também que é uma preguiça ímpia não buscar conhecer a tua palavra toda. E nós queremos entender um pouco mais. Nós queremos entender um pouco mais sobre ela neste momento, para que por ela nós organizemos, nós pautemos a nossa vida. Oramos ao Senhor com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Em um outro momento, Jesus ensina que nós devemos fazer amigos dos tesouros do mundo. Isso significa administrar bem aquilo que Deus tem colocado às nossas mãos. Sabemos que o reino de Cristo não é deste mundo, mas vivemos nele e usufruímos das coisas dele, porque a terra ele a deu aos filhos dos homens. Então aquilo que nós temos, aquilo que Deus nos tem confiado, nós devemos administrar com sabedoria para a glória de Deus. Por outro lado, nós vivemos em uma época bem complicada. Há poucos instantes foi dito aqui sobre um mundo que está sendo arrastado pela guerra. E nós não devemos nos espantar se resultados desta guerra chegarem a nós. Ou destas guerras.
Por exemplo, temos o problema em relação à Ucrânia dos fertilizantes. Isso pode gerar aumento no preço dos alimentos. Nós temos, se o Oriente Médio for arrastado para um conflito generalizado, e eu tenho a impressão de que esse ataque do Hamas foi apenas um pavio que foi aceso para bombas previamente plantadas ao longo dos últimos 20 anos explodissem. Não acredito que seja um fato isolado, porque o Hamas sozinho não tem poder para derrotar Israel. Seria suicídio. Nós vamos ter um outro problema grave, que é o problema do abastecimento de combustíveis. Isso significa mais carestia. Significa gente mais irritada, mais conflitos. Então, o quadro que se desenha não é animador. Dentro do nosso país, nós também vivemos um tempo de acirramento de ânimos. Voltamos a um período em que os escândalos de corrupção explodem um por semana. Então, nesse tempo, a gente vê as pessoas cada vez mais falando mal de políticos. Alguns se afastam, preferem não falar nada sobre política. É um momento bem complicado mesmo. Vemos pessoas reclamando. Tivemos agora... Veja, eu não estou questionando o governo, apenas fatos para que a gente entenda. Temos milhares de pessoas no Nordeste reclamando porque deixaram de receber água nas torneiras das suas casas. Fizeram um movimento gigantesco esta semana. Outros tantos reclamando porque não estão recebendo mais auxílios governamentais que vinham recebendo. E há muita reclamação generalizada acontecendo. Esta água que chegava e não chega mais, ela não é um presente de governante para ninguém. É uso dos recursos que são tirados de nós na forma de impostos. Esses auxílios que chegavam a essas pessoas não é porque imprime-se moeda e ok, vamos resolver o problema. É porque esse dinheiro é tirado de nós na forma de impostos. Reclamamos de chegar no hospital e às vezes ficar o dia inteiro para ser atendido e a consulta ser marcada para daqui a 6 meses. Isso deveria nos ser entregue na forma de impostos. Pagamos o imposto para termos segurança pública. E há bairros aqui na nossa cidade que você não pode andar tranquilo nem durante o dia. E, por favor, eu não estou pensando lá no sol nascente. Eu estou falando que tem quadras inteiras na Asa Sul, a 1000 metros do Palácio do Planalto, em que você não pode andar tranquilamente de dia. Questão de segurança pública que deveria nos ser oferecida porque nós pagamos impostos. Como a gente não recebe isso, há cristãos e há muitos que dizem: por que pagar impostos então? Por que não sonegar? Por que não se rebelar? Há alguns anos, uma época muito difícil no Pará, onde quando não chovia você não transitava direito por causa da poeira. Eu tenho fotos disso, né, de um carro passar e levantar um paredão de poeira de 30 metros de altura. Eu tenho fotos disso. Ou seja, passava um carro, o outro tinha que parar e esperar para poder ir, senão não enxergava a estrada. E quando chovia, você via quilômetros de carros parados porque atolava e ninguém conseguia sair. Numa época de atoleiro, por exemplo, chegava a acontecer de os carros passando para lá e para cá e sendo retirado lama, fazer buraco que cabia essa igreja dentro. E não é exagero. As pessoas passavam, tinham ônibus, quem estava no ônibus via o pé das pessoas passando na linha onde antigamente era a estrada. E aí o pessoal do Pará estava querendo, por exemplo, parar de pagar o IPVA. Parar de pagar os impostos sobre os carros. Já que a gente não tem estrada, por que nós vamos pagar imposto? Fazer uma espécie de manifestação. Bom, a pergunta então é: se não recebemos, devemos pagar impostos? Essa é uma pergunta prática. Mas
o problema no texto aqui, ninguém está preocupado em receber ou não uma contrapartida pelos impostos pagos. A preocupação aqui é outra. A preocupação aqui é, temos um inimigo que nós precisamos destruir. São os fariseus e os herodianos, que eram inimigos irreconciliáveis, que estavam em lados opostos do espectro político em Jerusalém. Seria extrema direita e extrema esquerda, mas eles eram tão extremos que acabaram se tocando na outra borda para lutar contra a verdade, para lutar contra Jesus. Nós vemos isso no verso 13. Fariseus e herodianos foram enviados, Marcos 12, 13. Fariseus e herodianos foram enviados para tentar apanhar Jesus, para fazer uma armadilha. Eram forças opostas a serviço da mentira, do engano, da cobiça, da ganância, que se uniram contra Jesus. Por que eles se uniram contra Jesus? João 14, 6. Quem foi o premiado, por gentileza? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A ideia aqui é que esses homens, a serviço da mentira e do engano, se revoltam contra Jesus. Por quê? Porque Jesus é a verdade. E eles, como servos da mentira, eles como servos do diabo, eles não querem que a verdade seja estabelecida, e eles estavam indignados contra Jesus. E essa indignação força dois inimigos. Nós vimos isso recentemente na política brasileira, gente que brigava contra um lado, agora 6 meses depois, 8 meses depois, já está em aliança com o outro. Nós vemos esses inimigos se unindo. Os herodianos apoiavam Herodes. Os herodianos entendiam que Herodes poderia reinar sobre eles desde que lhes dessem uma série de benefícios, cargos, títulos, poder. Já os fariseus não queriam Herodes. Os fariseus haviam se desenvolvido, começou a se desenvolver nos tempos do exílio, cresceram bastante no período dos Macabeus, e eles acreditavam que a Palestina, que Jerusalém, tinha que ter governo autônomo. E eles olhavam para o trono e viam Herodes. Algum problema? Muitos. Herodes era idumeu, ou edomita, descendente de Edom, descendente de Esaú. E nós sabemos que havia rivalidade entre os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó. Então eles não queriam que um idumeu se assentasse no trono de Jerusalém. Eles não queriam pagar impostos a uma potência estrangeira. Já os herodianos diziam: desde que a gente esteja em paz aqui, não tem problema a gente pagar imposto não, a gente segue a nossa vida tranquilamente. Então, no meio dessa briga aí, eles viviam se digladiando. Os herodianos aceitavam servir a uma potência estrangeira, mas os fariseus não. João 8,33, por gentileza. 33, responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de ninguém. Eles não aceitavam a ideia de servir a ninguém. Então, dois grupos brigando, mas contra Jesus eles se uniram. Mas se nós temos um inimigo que é comum, a gente se torna amigo aqui por interesse. Foi isso que aconteceu com fariseus e herodianos. Tinham objetivos diferentes, visão política totalmente diferente, mas contra a verdade, contra Jesus, eles se unem. E a resposta de Jesus é interessante e serve de instrução, de orientação para nós. Primeiro, Jesus não coloca o Estado como maior do que Deus. Em outras palavras, ele não diz assim: você deve obedecer ao Estado e esqueça, e use essa obediência ao Estado para desobedecer a Deus. É isso que ele faz. Por exemplo, é possível a um cristão submeter-se a um governo tirânico sem deixar de ser livre em Cristo? Temos uma tirania e o cristão pode submeter-se a uma tirania e mesmo assim continuar livre.
em Jesus Cristo. Se o Filho vos libertar, vocês serão realmente livres. E é possível, então, se nós somos livres em Cristo, somos verdadeiramente livres, não importa aonde nós estejamos. Observe que Cristo aqui não coloca o governo de Roma como uma coisa absoluta. Eles estavam governando Israel. O texto que nós lemos, e eu não pedi para nossa professora, nossa superintendente ler o texto de Isaías, fala de que o Senhor escolheu a Assíria para exercer domínio sobre os judeus, ainda que eles tenham exercido esse domínio de forma tirânica, de forma maldosa, sem misericórdia, foi o que o texto nos falou, mas o Senhor os colocou sobre a Palestina, sobre os judeus, e não foi a primeira vez que isso aconteceu. Deus usando povos estrangeiros, usando governantes incrédulos para exercerem domínio sobre Israel. A ideia presente é que o Estado não é uma coisa assim tão absoluta e digna de ser temida. Mas quando nós temos um Estado tirânico, que nos dá ordens tirânicas, ainda assim nós temos que lembrar que nós somos servos de Deus. E se o Estado disser faça determinadas coisas, nós não estamos livres. É uma tirania, eu tenho que obedecer à tirania. Nós não estamos livres para obedecer à tirania e ao mesmo tempo desobedecer a Deus. Mas pastor, se eu não fizer o que eles estão mandando, eles vão me prender. Se eu não fizer o que eles estão mandando, eles vão me tirar o emprego e o sustento da minha família. Se eu não fizer o que eles estão mandando, eles vão tirar a minha liberdade e quem sabe a minha vida. O que é que o Senhor diz sobre isso? Mateus 10, verso 28. No ambiente de tirania, como devemos proceder? Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. Mateus 10, 28 diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Se o Estado disser para você fazer alguma coisa que esta ordem possa implicar em você perder os seus bens, a sua liberdade ou a sua vida, e o jeito de você preservá-la for desobedecer a Deus, o Senhor Jesus diz: não temam aqueles que podem fazer perecer o seu corpo. O seu temor deve ser dirigido para aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, a ideia por trás disso é: vivemos hoje numa espécie de dupla cidadania. Somos cidadãos brasileiros e temos que obedecer às leis brasileiras, mas ao mesmo tempo somos cidadãos do reino celeste e temos que obedecer às leis celestes. Qual das duas é mais importante? Qual das duas deve ser a nossa maior preocupação em obedecer? Pergunta de novo: devemos honrar a reis ímpios? A resposta é: tratai todos com honra. 1 de Pedro 2,17. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Naquilo que ele é digno de honra, honrai o rei. Devemos pagar os nossos tributos? Sim. É doído pagar imposto de renda? A gente poderia fazer uma viagem para Israel? Não, Israel não, agora está complicado, né? Para a Grécia, passar uns dias na Grécia, ou no Havaí, poderíamos, mas somos brasileiros e existem leis que dizem que nós devemos pagar. Pagamos. O problema é quando, para obedecer ao reino dos homens, nós deixamos de obedecer ao reino de Deus. Pertencemos primeiramente a Deus, somos dele,
e devemos servi-lo com integridade e com justiça. Salmo 15, verso 1 e 2. No Salmo 15, verso 1 e 2 diz: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Você tem que viver com integridade, praticar a justiça e de coração falar a verdade no reino dos homens ou no reino de Deus? É com integridade, né, Jean? Dá para dividir? Dá para pegar metade de você e falar assim, a parte direita vai fazer o que é certo, a parte esquerda vai fazer o que é errado? Aquele personagem lá do Batman, né, o Duas Caras. Gostou da referência, né, Vinícius? Seguindo. Então, preciso que nós entendamos que o governo dos homens foi estabelecido por Deus para bem dos homens. Pastor, mas existem governos ruins. Quando você paga o seu imposto, por exemplo, você pagou IPVA. Para que é o IPVA? Quando você paga o imposto é para que você tenha estradas. Você coloca combustível, tem imposto embutido ali para você ter estrada. Você coloca o pneu no seu carro, tem imposto embutido ali e está na lei. Parte do que você paga para um pneu, o dinheiro vai para a estrada. Deveria ir. E você não tem estradas. Você deve parar de pagar imposto? Você deve continuar sendo justo. E os injustos terão a sua recompensa. Os que estão roubando você, já que você pagou imposto para X e esse imposto não está indo para lá, eles estão roubando, estão desviando. A Bíblia fala que os roubadores não herdarão o reino dos céus. Há uma penalidade muito mais grave. Você vai andar em estrada esburacada, vai estourar o seu pneu e etc. Mas há uma penalidade muito mais grave para quem está roubando você. Os roubadores não herdarão o reino dos céus. Então, primeira resposta de Jesus, primeira parte da resposta de Jesus é: Roma existe? Existe. Pague o que Roma exige. Tem direito. Está na lei. E naquilo que a lei não contraria a lei de Deus, faça. Se você não receber de volta a contrapartida, eles estão roubando você. Eles vão prestar contas diante de Deus. Eles vão prestar contas à justiça que não falha. Eles podem fazer quantos STF quiserem, livrar a cara deles quantas vezes quiserem, mas a justiça suprema nunca falha. Segunda coisa interessante é que a resposta de Jesus não coloca o Estado como diabólico. E também não coloca o Estado como santo. Coloca o Estado como aquilo que ele é. Uma instituição humana. Estamos acostumados, e a nossa cultura é uma cultura de políticos populistas. A cultura sul-americana é uma política de políticos, é uma cultura de políticos populistas. De ver no político o salvador, aquele cara que finalmente vai ser o chapolim colorado da política, né? Que vai chegar e vai resolver todos os nossos problemas. Esperamos que surja um partido Tabajara, né? Agora os seus problemas acabaram. É a nossa cultura. Ou nós vemos o Estado como o paizão que resolve todos os nossos problemas, ou então nós vemos o Estado como o mega opressor, que é a causa de todas as nossas dificuldades. Mas é isso mesmo? É o Estado a causa de todos os nossos problemas? Os fariseus e muitos dos judeus, inclusive havia alguns deles entre os discípulos de Jesus, chamados de zelotes, olhavam para as mazelas de Israel e diziam assim: estamos desse jeito por causa dos romanos. Antes, olhavam para Israel e diziam: estamos assim por causa da dinastia dos Asmoneus, período dos Macabeus. Voltando um pouquinho mais, não, nós estamos assim por causa dos assírios, babilônicos, persas, egípcios, sírios, enfim, sempre tinha uma razão. Mas houve uma época em que Israel foi independente. Eles não tinham inimigos externos. Os próprios reis de Israel faziam Israel pecar. Não é o Estado quem é o nosso grande problema.
causa dificuldades, tira bastante daquilo que nós poderíamos construir. Quando aumenta o imposto, diminui o investimento, diminui o emprego, diminui o consumo e por aí vai. Causa problemas? Causa. Causa dificuldades? Causa. Mas o Estado não é demoníaco em si mesmo. A ordem de Jesus é: coloque o Estado no seu devido lugar. Quando ele fala assim, dê a César o que é de César, está dizendo, o Estado tem o seu lugar. O que você deve dar a César hoje? Calcula-se que no Brasil a gente entregue nas mãos de César quase 5 meses e meio. É essa a conta, Carlos? Impostos, mais ou menos 5 meses e meio do nosso trabalho. 40% daquilo que a gente produz vai para as mãos do Estado. É a lei? É a lei. Pastor, eu não quero me submeter a essa lei. Você tem uma possibilidade. Você tem um jeito de não se submeter à lei tributária aqui do Brasil. Qual seria essa possibilidade já? Ir embora? Ame-o ou deixe, pague impostos ou vaza. É isso? E para onde? Para onde tem outros impostos. Aprender uma outra língua, recomeçar a vida, talvez longe dos familiares, dos amigos, dos queridos, né? Submeter-se a outras leis. E depois de um tempo, vocês dizem, essa lei aqui é pesada, eu vou para outro lugar, eu não quero pagar mais imposto aqui. E assim vai indefinidamente. Então o Estado está aí, não temos como fugir dele. Ele não é demoníaco. Ele não é a causa de todos os nossos problemas. Pode sim causar algumas dificuldades, mas não é a causa de todos os problemas. Também não é a solução. E eu sou nordestino. E eu já tive a possibilidade de conhecer lugares onde, ano após ano, as pessoas vivem esperando a mão do Estado para resolver os seus problemas. Pessoas que passam 50 anos num lugar são incapazes de abrir um poço se o Estado não for lá abrir para eles. Assim é o meu Nordeste. No Pará eu conheci uma vila, às margens de um rio. A cada 6 meses, aquele povo tinha que abandonar a vila. O rio sobe lá 8 metros. Todos os anos. Já houve ano que subiu mais, já houve ano que subiu 12. Mas todos os anos o rio sobe 8 metros. E quando o rio sobe 8 metros, sabe o que acontece? As suas casas ficam todas debaixo d'água. E aí passa o período das chuvas, as águas baixam e eles esperam então que a prefeitura vá lá e ajude a construir casebres para eles no mesmo lugar. Daí 6 meses eles esperam, e não saem, eles esperam que a prefeitura mande uma caçamba para colocar as tralhas dele dentro dessas caçambas para ele sair, senão a água sobe e leva tudo. Ano após ano, eu morei 16 anos no Pará. E eu vi isso acontecer 16 anos. Mesmo lugar. Todo ano acontecia a mesma coisa. O Estado resolverá os nossos problemas. O Estado vai nos ajudar. Quando a gente não estiver nas nossas casas, vai estar em barracas da prefeitura, do Estado, vão dar cesta básica para a gente e por aí vai. E o pior é que os governantes gostam disso, porque são 2.000, 3.000 votos garantidos, eleição após eleição. Essa simbiose doentia. Então Jesus não considera o Estado diabólico. Ele diz, pode pagar imposto, está na lei, é lícito, pode pagar imposto. Mas também não considera o Estado como digno de ser honrado mais do que Deus, porque ele fala assim, mas o que é de Deus vocês têm que entregar a Deus. O que é de Deus não pode ficar com vocês. Mas, uma terceira coisa que Jesus coloca é, devemos ou não ser leais ao Estado? Podemos agir ou devemos agir como cidadãos, ou podemos simplesmente dizer, eu não quero mais agir desse jeito? Agir com cidadania, em alguns casos, pode significar inclusive a necessidade de você colocar a sua vida em risco pelo bem da sua pátria. Está acontecendo agora
nos lugares onde nós ouvimos citar mais cedo. Hoje saiu um avião com 170 pessoas, brasileiros e alguns da América do Sul, indo para Israel para defender o seu estado. Já morreram, eu soube notícias de 2 Mendes que morreram lá. Minha família é de origem judaica. Não são parentes, não conheço. Deve ser parente lá atrás, uma linhagem bem longa, bem antiga. Mas muitos brasileiros estão indo para lá. Alguns convocados, outros porque sentem a necessidade de defender a sua pátria. Se a nossa pátria for invadida, nós teríamos que colocar-nos à disposição para defendê-la. Então veja, primeira coisa que nós entendemos é que Jesus, ele não absolutiza o poder temporal. O Estado não é soberano. Segundo, Jesus não vê o Estado nem como santo, nem como demoníaco. É uma coisa que a gente criou. É uma coisa que os homens criaram, né, por orientação de Deus, e é necessário, os governantes são dados para o nosso bem, e quando eles não fazem o que é o nosso bem, eles estão deixando de cumprir aquilo para o qual foram criados. E ao fazerem isso, se colocam sob a possibilidade de disciplina e ira de Deus. Jesus também não descarta que nós devemos ser leais ao Estado. Pago imposto, fiz lá a minha inscrição lá, quando chegou os meus 18 anos, eu fui lá me alistar, né, não fui, queria servir, mas por algumas circunstâncias, documentos desapareceram, acabei não servindo. Alguns de vocês talvez tenham servido, né. Há colegas que queriam não servir, inventavam desculpas, inclusive, tudo bem, cada um responde por si. Mas o fato é que a resposta de Jesus se dirige justamente àquilo que os dois grupos, que agora estavam unidos, falhavam. Uma forma de nós olharmos para a resposta de Jesus é: você é herodiano? Você defende que deve-se pagar imposto? Ok, você está certo. Viu, fariseu? Deve pagar imposto. Mas você, fariseu, entende que a lealdade é a Deus? Está vendo, herodiano? Você não é leal a Deus, você deve ser leal a Deus. A ideia aqui que nós encontramos é que Jesus põe o dedo, com a sua resposta, ele põe o dedo justamente no lugar para onde fariseus e herodianos não queriam que Jesus apontasse. Os fariseus não davam a honra devida a César. Os fariseus não honravam o Estado. Aí Jesus disse assim: fariseus, vocês se acham bonzinhos demais, mas vocês não honram o Estado. Vocês querem, para honrar a Deus, vocês acham que estão livres de honrar o Estado. Não estão, não. Resolva a vida de vocês estão errados. E era sempre publicamente, já, gente. Aquela ideia de que o bom líder é aquele que elogia publicamente e corrige privadamente. Com Jesus não funcionava, era tudo público. Elogiava publicamente, quando fala com Pedro, por exemplo: olha, muito bom, Pedro, você acertou, é isso daí. Foi o Espírito de Deus quem revelou isso para você. Mas ele também disciplinar publicamente, arreda Satanás publicamente. E aqui a mesma coisa, vem perguntar para eles: olha, vocês, fariseus, que dizem que honram a Deus, vocês não honram a Deus. Vocês não honram a Deus quando desonram ao governo. Ah, eu sou crente, mas eu sou sonegador de impostos. Crente coisa nenhuma. Você é um ladrão dentro da igreja. Isso é o que a palavra diz. Quando você não cumpre o que Deus manda. Aí o outro diz assim: não, mas então tá bom, então eu estou melhor do que o fariseu. Eu honro a César, eu pago os meus impostos direitinho, até o dízimo eu dou, do coentro e etc. Eu sou o cara. Aí Jesus assim: é mesmo? Você tem dado a Deus a glória que é devida? Que era o caso dos herodianos. Eles eram irreligiosos, usavam da religião, mas não era de coração. Você está honrando a César, está pagando seu imposto direitinho.
Mas e a Deus? Você está obedecendo integralmente? Os dois estavam errados, enfatizando o Estado ou enfatizando a religião? Aí Jesus assim, faça o que é devido, com equilíbrio. Vocês estão desequilibrados. Então essa resposta de Jesus, e o texto vai dizer que todos ficaram admirados. A palavra admirado, na nossa língua, o que é ficar admirado de uma resposta? Puxa, que resposta inteligente. Mas a ideia aqui é que eles ficaram embasbacados, sem possibilidade de contra-argumentar. Literalmente, na linguagem da internet de hoje, né, Jesus deu uma lacrada aqui. Jesus fechou a conversa, acabou a conversa. Jesus bateu o martelo, eles não tinham mais o que falar. Porque eles entenderam, os fariseus entenderam que Jesus estava dizendo para eles: vocês estão errados em não honrar a César. Os herodianos entenderam, vocês estão errados em não honrar a Deus. É preciso haver equilíbrio. E para nós é preciso haver equilíbrio. Não gosto do tanto que a gente paga de imposto. Acho um absurdo. A gente paga e não recebe. Eu pago o que eu pago de imposto de renda, eu pago de plano de saúde. Se for colocar o que a gente paga de imposto de renda, o que a gente paga de plano de saúde, o que paga de escola, o que a gente não tem de segurança, se você quiser contratar um segurança particular, você vai gastar um outro tanto. O Estado não está cumprindo com a sua função. Nós estamos sendo dilapidados. Nós estamos sendo roubados pelo Estado. Não recebemos de volta aquilo que nós deveríamos ter. Mas, se você não está contente, você pode morar lá nas montanhas do Afeganistão. Lá você não paga imposto. Mas mesmo nas montanhas do Afeganistão, mesmo vivendo lá no meio do mar com uma piroguinha, se não quiser usar combustível, ou numa cabaninha no meio da floresta, você ainda não estará livre de dar a Deus a glória que lhe é devida. O ensino de Jesus é: aonde quer que você esteja, seja qual for a lei que está sobre você, quando César lhe exigir, cumpra. Mas não deixe de cumprir o que o Senhor exige de você. Fica claro? Se a lei lá do meio da floresta não te exigir pagar nenhum real de imposto, você está isento de imposto, paciência. Mas se um dia o governo chegar lá e falar assim: vamos delimitar aqui essa terra, você vai ter que pagar IPTU. Aliás, IPTU não, que é na cidade, como é o nome do outro lá? O ITR, Imposto Territorial Rural. É o ITR? Acho que é ITR, se não me falo. Mudam de senha, de sigla toda hora, a gente fica meio perdido. Se cobrar de você o ITR, você vai ter que pagar. Mas enquanto não cobrar o ITR, você vai ter que dar a Deus a glória que é devida. Você vai ter que olhar para o nascer do sol e dizer: graças a Deus que me dá um novo dia. Você vai ter que olhar para o pôr do sol e dizer: louvado ao Senhor que me deu um dia e me dá uma noite de descanso. Você vai ter que continuar glorificando a Deus todos os momentos da sua vida. Os fariseus e herodianos não faziam essas coisas. Por isso Jesus disse para eles: ao Estado, só o que é do Estado. E a Deus, todo o seu ser, porque todo o seu ser é de Deus. Você foi criado para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Todo o seu ser. Se o Estado exigir algo além do que ele tem direito de exigir, você não deve pregar o nome do Senhor Jesus. Importa obedecer a Deus. A lei de Deus é maior, e não a de vocês. Romanos 13:7, ele fala tudo isso mesmo. Fala: pagai a todos o que lhes é devido. Quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. É interessante que Paulo já faz a distinção entre imposto e tributo, né? São coisas diferentes. Honra. Então, se o Estado tem direitos e você é um cidadão desse Estado, você tem obrigações. Não fazê-las é se colocar como injusto, como um roubador.
Mas nenhuma lei do Estado, nenhuma sequer, pode se sobrepor à lei de Deus. O Estado tem direito de exigir o que é legítimo, mas só é legítimo aquilo que está dentro das suas competências. E Deus só exige uma coisa de você, só uma: todo o seu ser, todo o seu coração, toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Você deve servir ao Senhor com integridade na prática da justiça. Tem mais um texto que eu gostaria que nós lêssemos para concluir. Deuteronômio 10:12. É só isso que o Senhor requer de ti. Quando Jesus fala assim, dê a Deus o que é de Deus, é só isso aqui, ó. Simples, fácil. Ah, eu não sei o que Deus quer de mim. Tudo bem, agora você sabe. O Senhor quer que você tema ao Senhor. Lembra? Você tem que temer aquele que pode fazer perecer no inferno. Você tema ao Senhor. Ande em todos os seus caminhos. Ah, eu vou fazer isso aqui que Deus está mandando, mas isso aqui eu não gostei, não vou fazer. Não, é em todos os seus caminhos. Que você o ames. Amar a Deus sobre todas as coisas. Que você o sirva. E o serviço aqui não é voluntário e nem é eventual. É um serviço e nem é de má vontade. É um serviço de todo o coração e de toda a alma. É só isso que Jesus está dizendo para fariseus herodianos. Dê a Deus o que é de Deus. Eles conheciam Deuteronômio. Os fariseus principalmente. Eles sabiam disso aqui. Então quando Jesus fala assim, pague os impostos, mas tema ao Senhor, ande em todos os seus caminhos, e o ame e o sirva de todo o teu coração, de toda a tua força, toda a tua alma, de todo o seu ser. Eles entenderam que estavam em débito. Por isso que eles se calaram, embasbacados, sem resposta, e tiraram o time de campo e deixaram para lá, para voltar outra hora, para perturbar Jesus de outra maneira. Eu acredito que fica bastante claro os nossos deveres como cidadãos, o que está na lei, desde que não seja contra a lei de Deus, e os nossos deveres para com Deus. Se há alguma dúvida, todas as vezes que você tiver dúvida sobre o que fazer, o que Deus requer de você, volte para Deuteronômio 10:12. Aí está muito claro o que o Senhor exige de nós. Eu quero concluir dizendo o seguinte: quando o Estado chama para si prerrogativas de exigir ou de legislar sobre o que Deus tomou para o seu exclusivo governo e competência, o Estado não deve ser obedecido. Não deve ser seguido. E suas leis devem ser rejeitadas, não admitidas e não praticadas pelos cristãos. Exemplo: o Estado tornou lícito, facilmente praticável o divórcio. E o cristão, muito cristão, se é legal, se o Estado deixa, eu faço. E o que Deus diz? E o que Deus diz? O Estado está legislando agora, o STF, que é um dos braços do Estado, e eu acredito até que acima das suas competências, mas está legislando sobre o aborto. A discussão é se pode com 3 meses, 6 meses, 9 meses, na hora que estiver nascendo, pode torcer o pescoço do bebê. Qual é a idade? A discussão é a idade. E se o Estado disser que pode, o cristão deve dizer: não quero, não me submeto, não faço. O Estado já definiu que vai pagar a operação de mudança estética da região genital, porque não é mudança de sexo. O homem continua sendo homem, mulher continua sendo mulher, é só mutilado. Se o Estado permite, então eu vou fazer. Cristão tem que olhar qual é a lei do Senhor. O Senhor criou macho e fêmea, pronto e acabou. Talvez por causa dessas palavras vocês tenham que fazer uma visita para o pastor de vocês numa delegacia dessas, uma hora dessa. Mas não tem problema. A lei do Senhor é: Deus criou macho e fêmea, pronto e acabou. E muitas outras coisas. Não importa
o que o Estado diga. Nós podemos dizer não, não nos submetendo e não usufruindo das liberdades perniciosas e pecaminosas que o Estado der aos que querem viver de maneira licenciosa e perniciosa. Lembrando que o julgamento e a condenação pertencem a Deus. O que vai acontecer com quem se submeter a essas leis do Estado? Deus julga. Eu não tenho que ir atrás do pescoço de ninguém, matar ninguém, prender ninguém, porque querem obedecer esse tipo de lei. Eles serão julgados pelo Senhor. Mas nós devemos temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. A lei maior é a lei de Deus, independente do que o Estado permita ou proíba. Ponto. E é ponto mesmo. A partir daqui a gente não tem mais para onde andar. Se Deus permitiu, eu faço. Se Deus proibiu, eu não faço. O que passar disso é rebelião, é desobediência. E eu não quero ser julgado como digno de condenação pelo meu Senhor. Ok? Terminamos por aqui. Vamos orar, queridos? Vamos concluir. Lembrando que hoje à noite estaremos juntos às 18h30 para bendizermos o Senhor, louvarmos ao Senhor que nos salvou. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos na tua casa, na tua presença. Pedimos-te em nome de Cristo a tua bênção sobre cada família aqui representada. Que o Senhor nos ajude a compreender a sua vontade registrada na sua palavra, a colocá-la em prática e a obedecê-la ao custo que for, lembrando que devemos honrar o Estado que o Senhor mesmo estabeleceu. Nas suas mais diversas formas de organização, o governo humano foi estabelecido pelo Senhor. Mas ao mesmo tempo devemos, e acima de tudo, devemos honrar ao Senhor. Ajude-nos a termos uma visão clara, para não incorrermos em erros como faziam herodianos e fariseus. Queremos seguir o exemplo, queremos seguir o ensino do nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.